O Alexandre Simões, o Bahia, também adversário do Cruzeiro na Série B, que havia demitido o Guto Ferreira, o Gordiola, já está com o novo treinador. Se o Sport, o adversário do Cruzeiro, vai ser comandado com o interino, o time do Bahia já tem novo treinador e é um velho conhecido nosso, Anderson Moreira. Anderson Moreira, que treinou o América, que treinou o Cruzeiro, volta também ao Bahia, é o novo técnico da equipe baiana. Toda a sorte do mundo ao Anderson Moreira. E lembro que ele deixou o América em 2018 para justamente treinar o Bahia. Teve Sul-Americana, Copa do Brasil, Série A de pontos corridos. Então ele volta, ele foi bem nessa passagem lá no Bahia. Então, menos de 13 horas depois de demitir o Guto Ferreira, já na madrugada, o Bahia já acerta então com Anderson Moreira. Simões, o Cruzeiro tá sobrando numa Série B difícil, né? É uma Série B complicada, é uma Série B de camisas pesadas e o Cruzeiro tá sobrando. Você tava fazendo uma conta aí, mais o que, umas 3 vitórias e o torcedor já pode começar a sentir o gostinho de Série A? Thiago, olha só, eu até subi, o pessoal quiser acompanhar lá, dá um clique, pode ler, tá quase publicado no itatiaia.com.br. Eu fiz uma matéria aqui sobre esse encerramento da 14ª rodada em que o Cruzeiro não jogou, né? O jogo contra o Ituano passou só para o dia 5 de julho. Mas o que acontece? A grande distância que existe nessa Série B, né, e que precisa ser monitorada pelo torcedor cruzeirense, é em relação ao 5º colocado. Ela era de 11 pontos antes de começar a 14ª rodada. Todos os principais concorrentes do Cruzeiro jogaram. E a distância agora é de 10. Porque o Sport empatou, o Grêmio empatou, o Bahia perdeu e só o Vasco ganhou. O Tombense, que poderia chegar aos 22 pontos, e se o Tombense chegasse aos 22, que é a mesma pontuação do Grêmio, dificilmente ele entraria no G4 com o saldo de gols, mas ele seria o 5º colocado e cairia para 9 pontos essa distância, empatou com o Náutico, tá? Então a rodada foi extremamente positiva para o Cruzeiro, mesmo sem ele entrar em campo. O único, porém, é a vitória do Vasco sobre o Operário lá em São Januário por 3-0 na noite da sexta-feira. Por quê, Thiago? O Cruzeiro entra na 15ª rodada e ele joga antes do que o Vasco com possibilidade de perder a liderança. O que não é o principal. O principal para o Cruzeiro é ficar lógico, no G4. É lógico. Mas de toda e forma... o Vasco venceu o Operário, convenhamos, né? Mais do que normal. O Cruzeiro tem 31 pontos, o Vasco 30. O Cruzeiro tem um jogo a menos, que é esse jogo com o Ituano. Se o Cruzeiro não vencer o Sport terça no Mineirão, lembrando que o Cruzeiro tem 100% de aproveitamento em casa, venceu todos os jogos em Belo Horizonte, nem sofreu gol. Então a tendência é que o Cruzeiro já falou em 35 mil garantidos, né? Então essa atmosfera do Cruzeiro na Série pressão. B tá demais. Aquela pressão que a gente conhece. Então, se o Cruzeiro não vencer e na quarta-feira o Vasco venceu o Novo Horizontino, que na última rodada bateu o Bahia lá na Fonte Nova, aí o Vasco pode tomar a liderança do Cruzeiro. Mas precisa acontecer essa combinação. Além de o Cruzeiro não vencer, aí pode ser empatar ou perder, o Vasco precisa vencer. Se o Vasco empatar, aí já não tem mais chance, por quê? Porque o Cruzeiro tem 2 vitórias a mais que o Vasco. O Cruzeiro tem 10, o Vasco 8. Então, isso também é uma prova de como a situação do Cruzeiro é confortável. Porque, além dele ter uma distância considerável em relação ao 5º colocado, que é o Sport, de 10 pontos com um jogo a menos, ele tem 5 vitórias a mais que o Sport. E depois de ponto, o primeiro critério de desempate é o número de vitórias. Então, quer dizer, a situação é muito boa, o Thiago. E esses 2 jogos seguidos em casa, vou te dizer, tá? Se o Cruzeiro vencer Sport e Vila Nova na próxima semana, terça e sexta-feira, aí eu aposto que subiu.